Olá, pessoas lindas! Como é que vocês estão? Por aqui cá estamos. Hoje estou aqui para vos responder uma tag. E então esta tag é tag se eu fosse e porquê. Então eu de vez em quando vou estar a olhar para baixo porque é onde eu tenho as perguntas. Então como é que funciona esta tag? É completando a frase e explicando o porquê. É assim, eu ainda não li as perguntas, nem sei que perguntas é que aqui estão, por isso vamos lá ver o que é que sai daqui. Então vamos lá começar. Como primeira pergunta temos: se eu fosse um mês. Se eu fosse um mês, acho que seria o meu mês de nascimento. A estação é o mês de abril. Nessa altura não está muito calor, não está muito frio. Acho que era o essencial. Era o espetáculo. Pergunta número 2. Se eu fosse um dia da semana. Se eu fosse um dia da semana seria a quarta-feira. Embora hoje as minhas quartas-feiras sejam... Mas não sei porquê gosto da quarta-feira. Não sei se é por ser a meio da semana. E calhava bem a meio da semana a gente ter uma folguinha. Mas pronto, gosto da quarta-feira. Se eu fosse uma estação do ano, como já disse na primeira pergunta, eu gosto de temperaturas não muito quentes nem muito frias. E então, se eu fosse uma estação do ano, seria a primavera. 4. Se fosse um planeta. Um planeta? Não sei. Um planeta. Olha, talvez o Terra. Porque tem água e terra. E pronto. E tenho sempre gente à minha volta. Por isso, seria o Terra. 5. Se eu fosse uma direção. Direção? O que é que quer dizer? Uma direção pode ser uma morada, uma direção esquerda-direita. Esta está complicado. Não sei. Direção. Fiquei sem saber o que responder aqui. 6. Se eu fosse um móvel. Um móvel seria uma cadeira. Estou a responder, nem sei como. Mas pronto. Seria uma cadeira. O porquê? Não sei. Seria uma cadeira porquê? Não, acho que seria antes uma escrivaninha, uma secretária. Pelo menos as pessoas poderiam fazer os trabalhinhos em cima de mim. Acho que seria melhor. Se eu fosse um pecado da gula, porque praticamente ando sempre a comer. Bem, tento fechar a boca, mas isto está complicado. Ai meu Deus, dia 27, se eu não couber se eu não couber dentro do vestido da Ana, mata-me. 8. Se eu fosse um sentido. Acho que seria a visão. Porque gosto de ver tudo. 9. Se eu fosse uma pedra. Uma pedra. Uma pedra da Ribeira. Seria uma pedra da Ribeira, uma simples pedra da Ribeira. O porquê? Porque acho que é na simplicidade que está o melhor. 10. Se eu fosse uma planta seria
uma planta. E agora nasceu o nome da raio da flor. Acho que é girbéria. Acho que é isso. Não tenho a certeza, mas acho que é isso. Seria uma girbéria. 12. Se eu fosse um clima. Um clima, lá está. Como já disse, uma estação, um clima. Se é isso, seria nem quente nem frio. Porque lá está, não gosto de muito calor nem de muito frio. Não me dou com o calor, embora prefira o frio, porque o frio a gente mete mais uma camisola ou mais um casaco e a gente acaba por aquecer. Agora com o calor uma pessoa... Chegamos a uma altura, queremos tirar a roupa e não podemos. 13. Se eu fosse um prato seria... Um prato, estou a levar para uma receita, né? Um frango americas, ou então um prato de comida chinesa. Número 14. Se eu fosse um instrumento musical, seria uma guitarra. Já tenho bastantes curvinhas. Pronto, por isso mesmo, por ter curvas. Número 15. Se eu fosse um elemento seria o terra, porque o meu signo é terra e eu sou um bocado terra a terra, por isso seria terra. 16. Se eu fosse uma cor, seria azul, porque gosto de azul. Todos os tons de azul. 17. Se eu fosse um animal, seria um gato. Neste caso, uma gata. Porque gosto destes animais. Número 18. Se eu fosse um som. Um som? Não sei. Um som. Se eu fosse um som. O que é que seria? Será um som? Um som agudo, porque eu grito e falo alto. 19. Se eu fosse um sentimento. Sentimento. Carinho. Porque, além de ser tímida, de início, sou carinhosa. Gosto de dar carinho aos meus amigos e essas coisas todas. Se eu fosse um lugar, campo, estou a levar isto para este sítio, um lugar, campo e praia, porque tanto gosto de campo como de praia. Praia que não seja com mar direto. Será que me faço entender? Tipo Zimbra, tem ali aquela lagoazita, até o mar, logo ali. 21. Se eu fosse um sabor, chocolate. Porquê? Porque adoro chocolate. 22. Se eu fosse uma palavra, mãe. Porquê? Porque eu gostava muito da minha mãe. Infelizmente já não a tenho. E hoje sou, como veem, estes barulhinhos. 23. Se eu fosse uma parte do corpo. Uma parte do corpo. Olhos. Para ver tudo. Número 25. Se eu fosse um número. É engraçado que não gosto. Não gosto não é não gostar. Faz-me confusão ter, por exemplo, o rádio em números ímpares. Pois, faz-me confusão ter o rádio com o som em números ímpares. Procuro sempre pôr essas coisas em números pares. Som do carro, sei lá. Mas os números que eu gosto são ímpares. É o 7 e o 9.
Número 26. Eu até dei o porquê antes da resposta, mas pronto. 26. Se eu fosse um símbolo, não sei, um símbolo, que símbolo? Esta, não sei responder a esta. Se alguém que me conhece me dar aí um símbolo, força aí. Número 27. Se eu fosse uma música. Se eu fosse uma música, seria... Há duas músicas que eu adoro. Que é uma do Leandro e Leonardo, de 100, 120, 140 a hora. E a música do Spirit. Pronto. Esta, então, foi a minha tag. Um bocado polenta, mas espero que vocês percebam e entendam o que se passou aqui. E deixem o vosso like, subscrevam, que estamos a chegar aos 200. Comentem, acionem o sininho, essas coisas todas que vocês sabem. Por isso, até ao próximo vídeo.